De volta aqui para você, o Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia sempre, você que nos acompanha pela rádio ou pela televisão. Olha, nosso assunto agora são as medidas contra a corrupção, redução do número de parlamentares e fim do fórum privilegiado, que são propostas que caminham na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o objetivo de iniciar uma reforma política no Brasil. Mas, por enquanto, tudo isso está no papel e não agrada a todos os parlamentares. A gente, por várias vezes aqui no Redação, tocou nesse assunto, né? Olha, o que a gente precisaria no Brasil é realmente de uma reforma política. Toda vez que a gente vai tratar sobre essa questão, 90% das vezes o Hélio é que fala, 5% das vezes é o Leite e eu me divido com a Suzane nos outros 5%. Isso é uma conta ricamente feita, uma pesquisa ali muito forte. Na sua conta aí, somou, deu 100%? Acho que não deu, né? Entendi. Mas vamos tentar entender quais são essas medidas, vamos passar por algumas delas e tentar entender realmente quais são essas medidas que compõem essa proposta dessa revisão. Fala de direito agora, hein? Não, só para deixar claro, é que assim, isso ainda não tem a ver com o que tem sido falado de reforma política, mas são coisas que buscam melhorar a qualidade da política brasileira, a gente pode dizer assim, né? Então tem pelo menos são 3 tópicos principais, né? A gente tem, o Hélio até vai saber dar mais detalhes sobre isso, mas a gente tem as medidas contra a corrupção, a gente também tem a diminuição do número de parlamentares e senadores e também o fim do foro privilegiado, como você falou, né? Então, essa tríade aí são propostas que ainda estão sendo analisadas nas comissões, né? Você lembra de cabeça o que está sendo analisado na Câmara e o que está sendo analisado no Senado, Hélio? As medidas anticorrupção estão na Câmara, ainda na comissão especial. Nessa semana, o texto na verdade, o texto já tinha sido apresentado na semana passada para a comissão, mas não votado ainda. Só que aí, nesta semana, o relator desse processo lá na Câmara, que é o Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, do Democratas, ele teve uma reunião com procuradores da República e depois dessa reunião ele alterou o texto. Então, o texto vai ter que ser apresentado de novo antes de ser votado na comissão. É o primeiro passo, né? É votado na comissão, depois essa comissão especial pode ir direto para o plenário da Câmara. Quanto às medidas contra a corrupção, não existe muita polêmica. Tem um ponto que é bastante polêmico nas medidas, que é uma coisa que o deputado acrescentou no texto dele, de que o crime, que hoje é considerado um crime eleitoral do Caixa 2, seja previsto no Código de Processo Civil. Então, seria um crime civil. E aí a polêmica é porque, para alguns... É um crime penal, um crime civil mesmo, não só eleitoral. E, além disso, hoje o Código Eleitoral diz que é crime eleitoral o Caixa 2, mas é um crime de responsabilidade do candidato. No texto que foi elaborado para as medidas contra a corrupção, ele passa a ser um crime que vai ser atribuído ao candidato, ao partido e ao doador, porque a doação também é quem está doando sabendo que está doando também de maneira ilegal. Então é para punir todo mundo e é uma das formas de evitar isso. Mas aí a polêmica é porque, em se tornando um crime civil, há os que advogam que as pessoas que hoje já foram enquadradas no crime não poderiam ser, porque a lei ela nunca pode passar a agir para trás. Então, se até ontem não era crime e a lei passa a vigorar agora, eu que cometi esse crime ontem não posso ser punido por ele. Então, é uma polêmica com relação a isso. É porque tem vários processos que estão em julgamento já ainda. Estão em julgamento no âmbito eleitoral. Então, não poderiam migrar automaticamente para o outro. Então, o medo de alguns é que todo mundo que cometeu crime eleitoral até hoje seja simplesmente perdoado e a partir daqui a gente passa uma régua e começa a contar de novo, né? Mas isso é o que está na Câmara. Os outros 2 estão no Senado, o foro privilegiado e a questão da redução dos parlamentares. Vamos falar sobre a redução dos parlamentares, então? A gente explicou um pouquinho esse primeiro ponto. O Brasil, eu tenho aqui em algum lugar os números, olha. Comparando o número de congressistas no Brasil e em outros países, os números são diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 435 deputados e 100 senadores. O Brasil tem 513 deputados e 81 senadores. Como é que vocês analisam esses números?
É interessante, porque você para analisar, está comparando aí com os Estados Unidos, né? O número de deputados no Brasil é maior, mas o número de senadores no Brasil, na comparação com os Estados Unidos, é menor. Mas você para pensar, lá eles têm dois senadores por cada estado. São 50 estados nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, então dão 27, são 3. Agora, o número de deputados realmente é mais inflado, apesar de que lá eles têm uma quantidade de pessoas maior para serem representados pelos deputados. Então, eu tenho a impressão de que todas essas medidas, inclusive essa, tem como objetivo duas coisas que a gente já tem discutido aqui, que o brasileiro, quem está assistindo a gente, quem ouve a gente, já tem pensado de alguma maneira ou visto nas manifestações de rua que a gente tem visto por aí. O primeiro tem a ver com gastos excessivos do governo brasileiro, ou seja, será que a gente precisa de tantos legisladores no âmbito federal brasileiro? E um deputado federal custa para o contribuinte mais de 6 milhões e meio, 6 milhões e 600 mil reais por ano. O Congresso todo, neste ano, vai custar 23 milhões de reais por dia. É a estimativa por dia, o Congresso, juntando Senado e Câmara, 23 milhões por dia. É muito dinheiro para poder manter essa máquina funcionando. E a proposta de redução de parlamentares é uma proposta do Álvaro Dias, que hoje é do PV do Paraná. A proposta dele é tirar um senador de cada estado. E aí ficar como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, 2 representantes de cada estado. Então, reduziria de 81 para 54 senadores. No caso dos deputados, ele quer reduzir de 513 para 483, para 383 deputados. E aí, a proposta dele é de manter o mesmo esquema que é hoje, porque, assim, não é um número aleatório, né, para ter, exceto dos senadores. Escolheram. Inicialmente eram 2, mas aí, durante aquela República do Café com Leite, havia uma parte que estava sendo prejudicada, achava que estava sendo prejudicada na representatividade, então inventaram a figura do senador biônico. Por isso que a gente tem os senadores, a gente tem uma eleição, em uma eleição a gente escolhe um senador, 4 anos depois a gente escolhe 2. E cada senador fica 8 anos no poder. Então tem a cada 4 anos você... Na verdade, muda 1/3 e no outro ano muda 2/3. E aí é sem propósito, né? O propósito era lá atrás para poder equilibrar aquela República Café com Leite, né? Minas e São Paulo. Foi essa a intenção. Não existe uma razão específica de verdade para ter 3 senadores por estado. Até causa confusão na hora de votar, né? Porque o cidadão, quando é um ano, vota em 1, 4 anos depois vota em 2, e daí fica naquela confusão. Quantos que eu vou votar dessa vez? Complica. Realmente tem. E assim, o essencial disso tudo é a redução de custos, porque não existe uma necessidade real de ser tanta gente assim. O que eu penso sobre isso é que é o seguinte, uma vez a gente até comentou mais ou menos sobre isso, é claro que isso não resolve todo o problema da nossa dívida, eu acho que também é uma economia significativa, mas também não é uma economia assim, ultrassone, tão significativa. Mas eu acho que mais do que qualquer outra coisa, isso vem para poder atender um clamor, eu acho, por parte da população, porque, querendo ou não, dá-se a impressão de que eles estão fazendo algo que parte deles mesmos, porque, imagina, eles votarem nisso, pessoas serão demitidas, né? Então, parece que parte do princípio de que quanto uma autoridade, estou fazendo algo da minha própria classe para beneficiar a população. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer? Ou seja, você está dizendo que o público, a população, ela espera que os políticos também passem por algum tipo de processo para contribuir para a economia, para contribuir com esse processo de crise, né? A gente está falando dessa PEC que reduz o teto dos gastos públicos e poderia ser bom que, inclusive, a classe política também tivesse, de repente, uma economia. Exatamente. Tem um dado interessante que a Transparência Brasil, a organização Transparência Brasil fez, comparando os custos de congressos ao redor do mundo com a produção de riqueza. Então, nessa comparação, custos de um congresso com produção de riqueza, o Brasil tem o congresso mais caro em porcentagem do PIB.
Então, quando você compara, assim, tem congressos ao redor do planeta que tem custos maiores só monetariamente falando. Mas aí também só o PIB que é maior. o PIB daquele país é muito maior. Então, comparando o PIB, a porcentagem do PIB com os gastos, o Brasil tem o congresso mais caro do planeta. E aí depois vem a Argentina, Itália. Então, você vê assim, realmente precisa ser feito algo, porque se a gente está falando de redução de custos, fazer com que a máquina pública gaste menos, faz muito sentido ter a redução. Agora, é importante que programas como o nosso aqui, nós estejamos falando sobre isso, porque assim, quem vai definir se vai ter menos vagas para deputados federais e senadores são os deputados federais e senadores. Ou seja... Então, assim, a gente precisa falar sobre isso para que, de certa forma, exista uma pressão popular, uma consciência popular em relação a isso. Porque se fosse algo só para definir eles, é como, assim, não estou dizendo que não aconteceria, mas imagina assim, se a gente tivesse que definir assim, olha, a gente vai ter que diminuir o número de apresentadores aqui do Redação Novo Tempo. E quem vai estar fora? A gente tem que diminuir de 4 para 2, ou, sei lá, de 4 para 3, porque não vai ser metade, né? Vamos ter que definir se a gente vai fazer isso mesmo ou não. A gente não vai nem escolher quem é que vai sair, a gente só vai escolher, vamos fazer isso ou não? Fica na nossa mão escolher se alguém aqui vai perder o emprego, entendeu? Então, lá no caso, são eles que vão escolher que vários deles vão perder o emprego daqui a 4 anos. Só que quem, na verdade, paga eles somos nós, os contribuintes. Então, por isso que tem que ter essa pressão popular mesmo para que isso aconteça. E aí eu acho que pega carona no que a Suzane estava falando sobre a impressão que eles precisam passar de que estão fazendo algo. Porque uma coisa é o projeto estar pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, essa da redução de cargos, era para ter sido votada nesta semana, mas faltou gente, só 6 dos 27 senadores da comissão apareceram para trabalhar no dia da reunião, e aí não deu para ter reunião para poder votar esse aspecto. É uma outra coisa que é importante ser debatida com urgência no Brasil por causa do nosso Congresso, é isso, né? O cidadão é eleito pelo povo para representar o povo nessas comissões, nas reuniões deliberativas de votação, e ele simplesmente não aparece. Quer dizer, ele está sendo pago para uma coisa que ele não está cumprindo. E aí isso mostra mais claramente que não precisamos de 513, porque, por exemplo, de 513 deputados, você vai acompanhar as sessões, precisa ter um mínimo de 270, que é metade mais um, para que comece uma sessão deliberativa. Às vezes tem lá 50, porque eles foram, bateram um ponto e saíram para fazer alguma outra coisa, para poder atender no gabinete, mas o horário de sessão é para estar no plenário, e não estão. Então, você cansa de ver uma sessão plenária praticamente vazia. Está o presidente, o secretário da mesa e 2, 3 ali debatendo alguma coisa. E mesmo quando estão, a maior parte não está prestando atenção no que está acontecendo lá na tribuna, entendeu? Exato. E isso é muito... Assim, obviamente não tem a ver especificamente com o tema da quantidade, mas chama muita atenção, porque eu lembrei que na semana passada, no Jornal da Novo Tempo, a gente teve umas notícias da Inglaterra, mostrando a Theresa May, que é a primeira-ministra, debatendo com alguns parlamentares lá na Câmara dos Comuns, que é o equivalente à Câmara dos Deputados da Inglaterra, né? O equivalente à nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E ali o pessoal... Está todo mundo ali prestando atenção no que os dois estão conversando. Tem até uma coisa curiosa, né? Eles ficam meio que brincando um com o outro, assim, tipo, sabe? Como se fosse uma provocação, etc. Mas está todo mundo prestando atenção no que está acontecendo ali. Então, quer dizer, no caso do Brasil, você tem boa parte não comparecendo às sessões e quando comparecem estão fazendo outra coisa, estão lendo jornal, revista, conversando com o assessor, fazendo qualquer outra coisa. E são nossos funcionários, né? Nossos Exatamente. representantes e, ao mesmo tempo, nossos funcionários, porque, como você disse, né, Leite, a gente é que paga o salário deles. Antes da gente ir para o intervalo, vamos falar um pouquinho do foro privilegiado, que também é esse outro ponto importante dessa questão da reforma? Fala, Suzane. Não, eu só ia dizer que sobre esse assunto eu estava ansiosa para poder ouvir a opinião de vocês a respeito desse assunto. Ok. Ela não quer falar. Ela não quer falar a opinião dela. Não, eu espero começar por vocês, né? Eu acho interessante porque muita gente não sabe da existência disso.
Talvez nos últimos tempos, É isso que eu ia dizer. com a situação que a gente teve do ex-presidente Lula, entre outras pessoas, com a questão da Lava Jato, e aí quando a pessoa deixa de ser um parlamentar, é julgado lá pelo Sérgio Moro, e aí ele manda prender preventivamente, tal como foi o caso do Eduardo Cunha e tudo mais. E teve a história do Lula, que acho que ficou bem clássico, né? Aquela coisa da Dilma o deixar como um ministro. Para poder ser julgado não pela justiça comum, e sim pelo Supremo, né? Exatamente. Acho que a partir daí a população, de um modo geral, começou a entender. Então algumas pessoas têm um tipo de julgamento diferenciado. Atualmente, presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores, também o Procurador-Geral da República, comandantes das Forças Armadas e membros dos tribunais superiores só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso causa uma série de problemas, né? A gente já viu pessoas do próprio Supremo, se não me engano, o Gilmar Mendes comentou um tempo atrás, se não me engano, falando assim, que às vezes tem muitas coisas para que o Supremo julgue e não dá para eles julgarem tudo, porque são 9 ministros. São 9, né? 11 ministros. São 11 ministros no Supremo. Então, assim, um volume muito grande, né? Às vezes tem um número muito grande, principalmente por conta desses casos cada vez mais crescentes de corrupção, que eles têm que julgar ali e não dá conta. E aí, por isso, tem uma morosidade, ou seja, uma demora muito grande para julgar alguns casos. E aí, essa proposta do foro privilegiado, que é reduzir o número de pessoas que têm que ser julgadas exclusivamente pelo Supremo. Na verdade, o que a proposta quer é reduzir os crimes para serem protegidos pelo foro privilegiado, porque o foro não a quantidade de pessoas. Não a quantidade. O foro é para todas essas pessoas, mas o que a proposta quer é que o foro seja só para crimes de responsabilidade, que é o crime, o que não é um crime civil, não é um crime que vai dar cadeia, mas é um crime praticado no ato da função pública. A ex-presidente Dilma perdeu o cargo por conta de um crime de responsabilidade, que ela deixou de fazer ou fez errado o que deveria fazer enquanto presidente. Não é um crime como, por exemplo, matar, como roubar, como receber propina. O que o projeto quer é que esses crimes comuns, para essas pessoas, elas sejam julgadas na justiça comum. E o foro privilegiado, ou seja, a proteção de serem julgados só pelo Supremo, se baseie só nesses crimes de responsabilidade, que é da função deles, né? E é interessante isso, porque a gente fica pensando, né, que, olha, então isso vai ajudar, mas pensando pelo lado da justiça, hoje a justiça tem um volume de processo na justiça comum que, se nenhum processo mais chegasse, levaria 3 anos para liquidar esses processos todos. Então, aí você coloca na conta esses processos que, aí colocando os políticos na mesma linha de todo mundo, borbulha, né? Cada dia vai ter 10 políticos aí entrando na fila de espera. Isso, de alguma forma, pode demorar mais do que é no Supremo. Mas, para crimes comuns, é justo porque, assim, você faz o que a Constituição diz, que todo mundo é igual perante a lei. Então, eu tenho um pensamento só para eu colocar um negócio aqui, realmente eu falei da redução do número de pessoas que teriam foro privilegiado, é que eu acabei confundindo a informação. É que realmente a proposta que está tramitando no Senado, é isso, né? No Senado. Não reduz. É que eu me confundi com uma declaração do ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, que ele tinha comentado que, do ponto de vista dele, poderia ser muito útil que fosse reduzido o número de pessoas com foro privilegiado, mas não é o que está na proposta. Então, foi uma fala de um dos ministros do STF falando sobre isso de reduzir, mas não que essa fala dele seja parte do texto da proposta de emenda à Constituição. Fala, Suzane, depois a gente vai para o intervalo. Sobrou pouco tempo para eu poder falar, mas eu ia dizer que eu tenho um pensamento um pouco diferente, que eu acho que da maioria e talvez de vocês, em relação a isso, porque eu acho que eu até concordo um pouquinho com a situação, porque quando a gente fala de privilégio, no nosso dicionário é uma coisa boa, né? Só que, na verdade, esse foro, ele é por prerrogativa de função, né? Acho que é assim que fala, é um foro especial para aquela função. Então, se você exerce essas funções, como você diz aí, de ministro, você vai ter um foro especial para julgar a sua situação e você não vai lá para a primeira instância. Comum. O que eu acho interessante, eu acho que no início talvez até funcionou, porque não tinha talvez um volume muito grande, é que essas pessoas elas já vão direto na última instância para ser julgado. Então não tem por que prorrogar isso. Porque quando você vai na primeira instância, você vai recorrendo, até chegar na instância maior. Depende do Agora, crime. quando a pessoa vai ser julgada e vai direto à última instância,
pronto, para ela acabou, ali já resolve a situação dela. Não, você Não vê aí, o necessariamente. processo Ela é feito também- pelo STF e ela continua tendo possibilidade de recursos Porque os nossos recursos são ad infinitos na infinitum, nossa como fala legislação. no termo jurídico. Continua tendo É possibilidade que o de grande recursos do problema mesmo jeito. Mas atualmente do essas foro possibilidades- privilegiado é que está entupindo. O STF não dá conta de Então, aí julgar todas as coisas. Aí esse foi o problema. Esse E agora eu acho que é o além, problema. É a além do quantidade... principal problema, que o foro privilegiado protege pessoas quando cometem crimes comuns. O camarada está com uma ação aberta, tem casos assim no STF, ações de inquéritos abertos contra políticos por homicídio. Mas o camarada não vai à justiça comum como vai o João da Silva. Ele vai esperar e vai no STF com todas as coberturas que a justiça oferece por um crime que não tem nada a ver com a função que ele exerce. E a prerrogativa por função, a prerrogativa pela função deveria ser pelo que ele exerce, não por um crime que ele comete sem nenhuma relação com a administração Aí nisso eu Faz pública, sentido. concordo entendeu? de que realmente essa separação de que casos assim vão para a primeira instância, né, comum, como qualquer pessoa, e no caso da função dele especificamente, ter esse Esse é o foro projeto. especial. O problema é que acumulou muito e o STF realmente não consegue atender toda a demanda. Inclusive, tem muitos crimes que são prescritos, porque ficaram lá tanto tempo que acabaram... Agora são E invalidados, muitos são entendeu? prescritos por conta dos recursos, que são arrolados recursos, Que recursos, acontece, recursos. assim, Aquele desculpa, o Wagner quer encerrar, Eu porque a tô gente tem que aqui ir pro querendo intervalo. Então, e não dá levantar tempo de pessoas. falar. Eu Vai. sei que tem muita abertura na nossa legislação, mas acaba ficando um pouco menos de recurso, Hélio, porque ele não tem primeira e segunda instância, vai demorar... Deveria, né? Demorar menos tempo do que quem começa pela primeira instância. Enfim, acabou o tempo, né? Já há uns 5 minutos atrás. Desculpa. Mas- Wagner, chama o intervalo. Vamos lá, gente! No próximo bloco vamos conversar sobre um estudo que mede o índice de proficiência em inglês em todo o mundo. A gente volta já.